Senhor, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Estamos aqui para mais uma aula do curso básico em teologia daqui do setor do bairro Mapim. E dessa feita nós temos aqui como matéria do módulo de angelologia, que é a aula que nós vamos tratar aqui. Eu vou falar aqui sobre alguns aspectos sobre a criação dos anjos, sobre as características dos anjos, a organização angelical, então, e a queda de Lúcifer, falando sobre os demônios. Então já pega o papel, a sua caneta, o seu lápis, para você fazer as anotações, porque estarei trazendo aqui uma aula detalhada. Estarei aqui fazendo essa aula aqui em 5 partes. A aula 1, a aula 2, a 3 e a 4 e até a 5. Vou fazer essa aula em parte, entendeu? Vou cortar o vídeo, então vai ser uns 4 vídeos aproximadamente. Tá bom? Para não ficar muito longo essa aula no YouTube, tá bom? Então eu estarei aqui relatando detalhadamente. Muito bem. Nós temos aqui como pastor responsável pelo setor o pastor Cristiano Matias e com a sua digníssima esposa, irmã Márcia. Eu sou o professor Claudine Santos e dentro da matéria angelologia eu gostaria aqui de abordar sobre a criação dos anjos nessa primeira aula, tá bom? Então estarei aqui sobre a criação dos anjos e estarei aqui pegando aqui alguns tópicos importantes aqui e pegando aqui por base aqui como no livro de Neemias, no capítulo 9, do versículo 6, como também aqui no livro de Salmos, de número 33, do verso 6, e em Jó, aqui no capítulo 38, do versículo 4 ao 6 ao 7. E depois aqui vamos para Colossenses, no capítulo 1 e do versículo 16. Muito bem. Aqui eu gostaria que os irmãos somente acompanhassem comigo, beleza? Veja bem, aqui no livro de Neemias, no capítulo 9, do versículo 6, nos diz assim: só és Senhor. Tu só és Senhor, tu fizeste os céus dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há. E tu os guardas em vidas, e todos os exércitos dos céus te adoram. Muito bem. E no Salmo 33 nos diz assim, pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército dele, pelo Espírito de sua boca. Muito bem. Em Jó, no capítulo 38 e do versículo 4, como também do verso 6 e 7, nos diz assim: onde estava tu quando eu fundava a terra? E quem estendeu sobre ela o cordel, sobre a questão fundada em suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam? Pergunta. Pulando aqui para Colossenses, no capítulo 1, versículo 16, nos diz assim, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Muito bem. Queridos irmãos, existem 3 tipos de criacionismo. Existe o criacionismo bíblico, existe o criacionismo religioso e existe o criacionismo científico. O criacionismo religioso, ele vai defender uma linha do seu próprio pensamento, que é uma exegese. E muitas das vezes vão querer até mesmo desconstruir um texto sagrado para tentar defender algumas teorias falsas,
e algumas ideias filosóficas dentro do texto bíblico, desfazendo e desconstruindo a palavra em todo o texto. Isso nós vamos aprender na matéria hermenêutica, que é interpretações de textos. Isso vai ser lá na frente. Mas o criacionismo científico, ele não quer tentar provar a existência de Deus em hipótese nenhuma. Então o criacionismo científico, ele é um criacionismo que é feito de experimentos, através de teorias, se é que essa teoria, se é que esses experimentos são válidos. Uma vez que uma teoria e um experimento não pode ser testado, não pode ser provado e nem comprovado, então deixa de ser uma ciência verdadeira e deixa de ser teoria. Muito bem. Então, o criacionismo bíblico, ele é o que a Bíblia extrai para nós. É o que a Bíblia diz, porque a Bíblia não tem que provar, ela é direta. A Bíblia diz que criou Deus os céus e a terra, então não tem que provar detalhes. A Bíblia ela não é uma teoria. A ciência é teoria, mas a Bíblia não. Ela é infalível, a inerrante palavra de Deus. Muito bem, então isso aqui é um assunto para outra questão. Mas, queridos, o que dá para nós observar aqui? Mas veja bem, uma coisa interessante é que muito se tem escrito no mundo secular e também religioso acerca dos anjos. Explorando a credulidade de pessoas espiritualmente carentes de supersticiosas, induzindo-as a conceituações erradas e falsas teorias sobre o mundo espiritual. Então, nesse módulo, vou procurar aqui aclarar as verdades e a realidade do assunto segundo a revelação feita pela Bíblia Sagrada. Claudines, você acredita, você é o quê? Você é criacionista religioso? Você é científico ou você é bíblico? Eu sou bíblico, irmãos. Eu defendo a Bíblia como ela é, tá bom? Então eu gostaria que você acompanhasse comigo aqui. Mas eu vejo aqui que a declaração bíblica da criação. Veja bem, o ponto de partida está na declaração de que todas as coisas foram criadas segundo o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Isso está em Efésios, no capítulo 1 e do versículo 11, a parte B. Portanto, queridos irmãos, o relato da obra da criação do livro de Gênesis, ele se constitui como o princípio e a base de toda a revelação divina e, consequentemente, a base da relação do homem para com Deus. 4 grandes verdades estabelecem os fundamentos da obra da criação. Primeiro, nós podemos observar aqui que a obra da criação ela é a autoria única do Deus triuno. A Bíblia ela revela que Deus é triuno e é autor da criação. Como está em Gênesis, no capítulo 1 do versículo 1, como em Isaías, no capítulo 40 do versículo 12, como também do 44, verso 24. E nós vemos aqui no 45 também, do capítulo 45, versículo 12, o que dá para nós observar aqui, também nós vemos aqui o apóstolo Paulo, ele destaca também segunda pessoa da triunidade, que é Jesus Cristo, na qualidade de Criador, mas diz que todas as coisas foram de Deus e Pai, como está em 1 Coríntios, no capítulo 8, do versículo 6, como também está em João, no capítulo 1 e do versículo 13, como nós observamos aqui também em Colossenses, no capítulo 1 e do versículo 15 ao 17. A terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, ele participa da obra da criação em harmonia perfeita com o Pai e o Filho, e conforme dedicam o texto de Gênesis no capítulo 1, versículo 12, como também Jó, no capítulo 26, do versículo 13, tá certo? Então, olhamos aqui também para o salmista no livro de Salmo de número 104, verso 30, como também eu volto aqui também Isaías, tá? Isaías 40, verso 12 e 13, muito bem.
Então, não há, queridos irmãos, ou seja, na Trindade Divina, qualquer resquício de competição. Não. As três pessoas são distintas, mas formam uma só essência divina e também indivisível. Isso é fato. Quando eu olho aqui sobre a segunda característica, queridos irmãos, a obra da criação feita por um ato livre da parte do Criador. A Bíblia ela deixa bem claro que Deus é o autor suficiente e não tem qualquer relação de evidência de nada e de ninguém. Ele não precisa de ninguém, como está em Jó, no capítulo 22, do versículo 3 ao 13, como também está em Atos, no capítulo 17, e do versículo 25. Ao realizar a obra da criação, ele o fez não por necessidade, mas pela sua soberana e livre vontade de fazer o que ele bem quer e o que ele apraz. Ora, queridos, a única dependência divina é a de sua própria soberana vontade. O interessante é que a Bíblia Sagrada, ela refuta esta ideia de que fortalece de que Deus fez todas as coisas segundo o conselho de sua vontade. Isso é fato. Agora veja bem, como está em Efésios, no capítulo 1, do versículo 11, como está em Apocalipse, no capítulo 14, do versículo 11. Melhor dizendo, capítulo 4, versículo 11. Então, queridos, estarei citando várias referências bíblicas, não estarei lendo elas, para nós tentar aqui buscar a entender, porque é uma aula muito resumida, tá bom? E o conteúdo aqui é muito bom. Então, o que acontece aqui no terceiro aspecto? A obra da criação teve um começo. A criação ela teve um princípio, um começo para tudo, nas coisas visíveis e também nas coisas invisíveis. A prova irrefutável do plano divino bíblico está no primeiro versículo da Bíblia. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a expressão no princípio, no hebraico, é Berashit. É o Berashit, que significa começo. O sentido da palavra é indefinido e sugere que a criação ela teve um início, um começo. Como nós olhamos aqui para Salmo 90 e verso 2, como também em 102 do verso 25. E por estas escrituras, entende-se que no momento específico, conforme a sua soberana vontade, Deus então ele criou a matéria e também a sua substância que antes nunca existiram. Quando a existência do mundo espiritual, o princípio é o mesmo estabelecido para a criação da matéria, pois Deus criou tudo da onde? Do que já existia? Não. Ele criou tudo simplesmente do nada. Que Deus maravilhoso, né? Que Deus grande é esse, né? Então, queridos, aqui no quarto aspecto eu vejo que a obra da criação foi produzida do nada. Esta é uma doutrina que se choca frontalmente com as teorias materialistas e com falsa ciência que acredita na eternidade da matéria, que nem é o criacionismo científico. Eles vão olhar para esse lado aqui e nós temos que refutá-los, essa falsa teoria que quer desconstruir a palavra de Deus, que o mundo surgiu do Big Bang, que não é verdade. Os que rejeitam a verdade bíblica, é impossível criar alguma coisa do nada, queridos. Mesmo para o Deus onipotente, porque não tem elementos causantes, porém a Bíblia, queridos, ela declara que Deus criou todas as coisas pela palavra do seu poder, como está em Salmos, do número 33, do verso 6 e até o 9. E do Salmo também aqui, do 148, verso 5. As escrituras mais forte para aceitar, a escritura mais forte
para aceitar a ideia de que a criação foi feita do nada, está em Hebreus, no capítulo 11, do versículo 3, que diz: pela fé entendemos que os mundos, olha que coisa interessante, pela palavra de Deus foram que criados, de maneira que aquilo que não se vê não foi feito do que é aparente. Então, nós cremos na ciência pela fé. Nós cremos na Bíblia pela fé. Então, ou você crê num ou no outro, ou a verdade não pode chocar com a outra verdade. Isso é fato, tá bom? Mas aqui já é um assunto para outra coisa. Mas, ora, podemos entender de modo claro que pertence à natureza divina capacidade de trazer à existência aquilo que não se existe. E somente nele pode criar qualquer coisa simplesmente do nada, segundo o poder do seu livre-arbítrio. Muito bem. Então isso aqui, queridos, é fato. Eu vejo aqui alguns processos da obra da criação, tá bom? Eu vejo aqui, segura aí, que daqui a pouco já vou entrar aqui detalhadamente aqui, mas veja bem, alguns processos da obra da criação. A criação dos anjos só será entendida plenamente depois de conhecermos os fundamentos da doutrina da criação. Há um processo ordenado na história da criação que apresenta-se em 3 fases distintas, como se segue. Primeiro, a criação espiritual. Segundo, a criação material. Terceiro, a criação da vida sobre a terra. A criação das coisas espirituais. Ao responder o questionamento do patriarca Jó, o Criador disse-lhe, de modo enfático e poético, que quando estes ainda nem havia nascido e nem o mundo material havia sido criado, os seus anjos, que são espíritos criados por ele, já estavam presentes na criação do mundo material, como está em Jó, no capítulo 38, do versículo 1 ao 7. E nessa escritura, Deus ele procura convencer a Jó que o Senhor é o Criador da terra e que age com justiça, e que também ao criar o mundo material, as estrelas da alva alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus, eles rejubilavam, como está em Jó, no capítulo 38, do versículo 7. Interessante, queridos irmãos, que coisa maravilhosa. O Criador ele faz todas as coisas em harmonia com o seu poder. Mas quando eu continuo aqui dizendo aqui que na linguagem figurada da Bíblia, tanto as estrelas da alva quanto os filhos de Deus são figuras de seres. Vou voltar aqui novamente dizer, na linguagem figurada da Bíblia, tanto as estrelas da alva quanto os filhos de Deus são figuras de seres espirituais criadas pelo Senhor. Muito bem. Então, a segunda característica é a criação das coisas materiais. Segurem ainda aí, queridos. A base dessa declaração está na narrativa bíblica nos primeiros capítulos de Gênesis. Entretanto, a criação material ela é imensa e abrange todo o sistema solar e todos os sistemas existentes descoberta pelo próprio homem. A extensão dos corpos celestes espalhados pelo espaço sideral, fazendo parte do sistema habitátil onde que nós vivemos, onde a gente vê a lua, a gente vê o sol, a gente vê as estrelas, a gente vê as estrelas flutuando dentro de um oceano, que é o domo. Que coisa maravilhosa, com muitos planetas, que a palavra planeta significa estrelas errantes, como várias estrelas esparramadas sobre o espaço sideral.
e isso é muito importante, entender a beleza de Deus, fazer tudo isso aí. Mas apenas, queridos irmãos, dá assim uma visão limitada de toda a grandeza da criação material, como está em Neemias no capítulo 9 do versículo 6. Nem vou entrar aqui em detalhe aqui sobre a criação física, tá bom? Vamos deixar para outra oportunidade, mas veja bem. O terceiro aspecto aqui é a criação da vida sobre a terra. Na criação da terra, o Criador ele formou a vida física numa combinação do imaterial com o material. Como está em Gênesis, no capítulo 1, do versículo 11 e ao 20 ao 22. E nessa ordem da criação, o que nós podemos observar aqui? São incluídos o homem, os animais, nas mais variadas espécies. Além da vida vegetal, há uma certa reciprocidade entre anjos e homens, como seres espirituais. Porém, é preciso distinguir ambas as criações, por quê? Porque os anjos são apenas seres espirituais e o homem ele é um ser espiritual e material. A vida dos anjos é apenas espiritual. A vida do homem é espírito e também material, que é física. A vida física ela foi criada, formada do pó da terra para propagar-se. Por isso os homens ele procriam e geram outros homens, né? Mulheres geram mulheres, não é verdade? E a vida do homem é única. Os anjos é única e é eterna. Os anjos não procriam, não podem propagar-se. Mas quando eu observo aqui, queridos, eu gostaria que os irmãos segurassem aí sobre essa parte aqui. Estou comentando sobre a criação para que a gente entre dentro do assunto que é importante, mas a realidade da criação espiritual, isso é fato. Então eu gostaria de comentar com você aqui sobre a realidade da criação espiritual. Segura aí, tá bom? Não saia daí, veja bem. A experiência humana testemunha existente de seres espirituais aos anjos, que são dados aos quais variados nomes, espíritos, deuses e semideuses, e gênios, heróis e demônios e tantos outros nomes que são dados a eles. Porém, queridos, a Bíblia Sagrada ela revela a verdade sobre o mundo espiritual, independente das ideias, fantasias mitológicas das religiões do mundo. A revelação aceitável do mundo, queridos, principalmente do mundo religioso, se encontra na onde? Na Bíblia. Agora veja bem que os anjos são reais? Uma pergunta que eu faço para vocês. A palavra ângelo no hebraico é ma'aká e no grego é ângelos, que significam a mesma coisa, que é mensageiro ou enviado. O termo anjo, ele aplica-se a todas as ordens dos espíritos criados por Deus. Como está em Hebreus, no capítulo 1, do versículo 14. Os anjos são seres espirituais criados especialmente com as mais alta distinção entre os seres vivos criados por Deus. E isso é fato, queridos. Beleza? Eles exercem uma atividade importante no mundo espiritual, mas não são independentes nessas atividades, pois os quais eles fazem dentro dos limites em que foram criados. A Bíblia fala sobre a manifestação dos anjos na obra da criação do mundo físico, como está em Jó, no capítulo 38, versículos 6 e 7. Eles estavam presentes quando Moisés recebeu de Deus as tábuas da lei, como está em Hebreus, no capítulo 2, do versículo 2. No nascimento de Jesus, como está em Lucas, no capítulo 2, do versículo 13, quando foram servir ao Senhor Jesus lá no deserto da tentação, como está em Mateus, no capítulo 4, no versículo 11, e na ressurreição de Cristo, como está em Mateus, no capítulo 28, do versículo 2, e olhamos para Lucas, no capítulo 24, versículo 4 e 5, na ascensão de Cristo, como está em Atos, no capítulo 1, versículo 10. Outras manifestações podem ser listadas
neste ponto em toda a Bíblia. A sua manifestação é incorpórea. Eles são seres espirituais e morais, porque eles, acima de tudo, eles são pessoas, tá? E a realidade dos anjos são comprovadas imediatamente aos atributos de personalidade que eles demonstram falando, tá bom? Pensando, sentindo e decidindo, e muitas das suas manifestações são feitas através de formas materiais inexistentes. Entretanto, queridos, demônios, que são os anjos caídos, da graça de Deus, tomam para se incorporar em corpos de pessoas vivas ou de animais, e por estas possessões materiais se manifestam. Então eu estarei comentando aqui em outra aula, falando só sobre os anjos caídos, que é os demônios, tá bom? Prometo fazer outra aula, talvez depois, acho que era a quarta aula posterior. Interessante, porque essa aula aqui é só uma parte introdutória, para vocês entenderem sobre a criação. Continuando aqui, queridos, os anjos de Deus, eles não tomam outros corpos para se manifestarem, mas tomam forma de pessoas humanas visíveis para se fazerem manifestos. Então, os anjos de Deus santos, eles podem materializar-se num homem normal, assim como aconteceu em Ló, tá bom? Depois nós vamos discutir esse assunto aí, tá? Veja bem, o segundo aspecto, eu vejo aqui, existem anjos bons e maus. E vou comentar isso aqui lá na frente, tá? Bem detalhadamente. Na criação original dos anjos, não houve essa classificação entre bons e maus. A Bíblia declara que os anjos foram criados no mesmo nível de justiça, bondade e também de santidade. Como está em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 4, como está em Judas, no verso 6, melhor dizendo, beleza? E o que define entre os bons e os maus é o fato de que foram criados como seres morais, com livre-arbítrio, e daí a liberdade de escolha consciente entre o bem e o mal. Isto é uma realidade. Agora, a queda de Lúcifer, ela teve-se a esta condição moral dos anjos, como está em Isaías capítulo 14, versículo 12 ao 16, como Ezequiel no capítulo 28, versículo 12 ao 19. Estarei comentando também, falando sobre Lúcifer em uma outra aula, pode ficar tranquilo, viu? A Bíblia fala sobre acerca dos anjos que pecaram contra o Criador e não guardaram a sua dignidade, como está em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 4, como está em Judas, no verso 6, e Jó, no capítulo 4, versículo 18 ao 21. Queridos, os anjos que não pecaram e não seguiram a Lúcifer, Deus os exaltou e os confiou em sua posição celestial, e para sempre estarão na sua presença, e contemplando e executando a vontade do Criador, como está em 2 Timóteo, no capítulo 5, versículo 21, e em Mateus, no capítulo 18, versículo 10. Eu vejo aqui no terceiro aspecto sobre a habitação dos anjos. E aqui eu concluo esta aula sobre a criação dos anjos, tá bom? Ao estudarmos as classes angelicais, entendemos que estas são as distintas por várias atividades que se manifestam-se no vastíssimo espaço das religiões celestiais. A Bíblia declara que, ainda que os anjos de Deus são organizados em milícias espirituais que povoam os céus e são distribuídos em distintas ordens e também de graus, como está em Lucas, no capítulo 2, do versículo 13, como está em Mateus, no capítulo 26, do versículo 53, trata-se, portanto, de uma habitação em uma dimensão celestial. E o número de anjos? A quantidade existente de anjos é única e incontável, porque desde que foram criados não foram aumentados e nem também diminuídos. Eles não procriam
e foram criados de uma vez pelo poder da palavra de Deus. A Bíblia utiliza essas expressões variadas para designar milhares de milhares, multidões dos exércitos celestiais, muitas milhares de anjos, como está em Apocalipse no capítulo 5, versículo 11, como está em Daniel no capítulo 7, versículo 10, e Deuteronômio no capítulo 32, do versículo 2, e como também aqui em Hebreus no capítulo 12, do versículo 22, e Lucas no capítulo 2, do versículo 13. É impossível determinar o número de anjos, porque eles é incontável e é o mesmo número de todos os tempos desde que foram criados, como está em Salmos de número 148, do verso 2 ao verso de número 5. Tá certo, queridos? Fico aqui com esse resumo da aula 1 introdutória sobre a criação dos anjos, tá bom? E depois eu quero comentar com vocês aqui falando sobre a natureza dos anjos na segunda aula, tá bom? Um abraço do seu amigo hoje e sempre, Claudinho Santos.